Olá, meus queridos, bom dia! Que bom nós estarmos juntos em mais um encontro com Deus. Se você está chegando agora, nesse tempo, para o canal, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você conosco. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, se inscreva no canal, aleluia! Sabe que regularmente nós temos palavras vindo do trono de Deus, que tem edificado a nossa vida, palavras inspiradas e poderosas. Deus tem falado conosco através da sua poderosa palavra de mensagens, amém? Meus amados, eu creio que você já sabe que nós somos um ser trino. Nós temos alma, corpo e espírito. E quando uma dessas três partes não está bem, a gente não fica bem. Principalmente quando nós estamos enfraquecidos na nossa fé ou enfraquecidos espiritualmente. Todo o nosso corpo, a nossa alma fica atingido. E hoje nós vamos falar sobre isso, o que nós devemos fazer para nós estarmos fortes espiritualmente. Sabe que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 16, ele escreve assim para o povo de Éfeso: eu oro para que com as gloriosas riquezas em Deus, Ele os fortaleça, o íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito Santo. Sabe que ele estava fazendo uma oração para este povo, porque ele estava percebendo que esse povo estava enfraquecido. E como eu falei anteriormente, se no Espírito nós não estivermos fortes, as nossas emoções também não ficarão. Sabe, nós começamos a ficar desanimados, enfraquecidos, tristes, preocupados, porque espiritualmente nós não estamos fortes. Mas sabe, pelo que lemos aqui agora, existem gloriosas, grandiosas, poderosas riquezas em Deus para fortalecer o nosso interior, para fortalecer onde o Espírito habita, para a gente romper com as dificuldades que possam chegar na nossa vida. Então a primeira dica que o Senhor nos dá: se fortaleça no Espírito através das gloriosas riquezas que estão contidas em Deus. Sabe que as suas emoções não vão ficar volúveis, oscilando em relação às tempestades da vida. Não, nós estaremos fortes, firmados em Jesus Cristo. Pode até vir as tempestades ou as tribulações, mas nós não vamos oscilar porque nós estaremos fortes espiritualmente. Sabe que uma outra dica que o Senhor nos dá agora, o Espírito Santo fala para você, é baseado em Jesus no deserto. Quando Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, sabe por que ele resistiu àquela tentação? Foram duas coisas que aconteceram e foram poderosas ali com ele. Primeiro, quando ele foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, quando nós nos enchemos da presença do Espírito Santo, buscamos Deus na intensidade, buscamos Deus na intimidade, ou melhor, nós nos mantemos fortes espiritualmente. Nós conseguimos vencer as tentações. Então Jesus venceu aquela tentação porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo fortalecia, consolava, ajudava, aconselhava, e ele conseguiu resistir. Dentro desse texto de Lucas 4, ou pode ser Mateus também, que está no capítulo 4, também Jesus resistiu no deserto à tentação de Satanás. Ele ficou forte também porque ele tinha a palavra de Deus dentro dele. Então, quando sugestões para derrubar ele, para enfraquecer a fé dele chegavam, ele liberava a palavra de Deus e ficava forte. E ele resistia às tentações, às fraquezas, às bandejas, às sugestões que chegavam a ele. Tanto que Satanás falou para ele, depois de ele ter jejuado, e com certeza a carne dele estava com fome, ele estava com um desejo de se alimentar. Aí ele deu uma sugestão para ele: transforma essas pedras em pães. Estava colocando em xeque-mate a fé dele, sabe, fazendo com que ele duvidasse de Deus. Deus te abandonou, cadê? Cadê o Deus que você serve? Transforma então essas pedras em pães. E ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então a palavra liberada da nossa boca em fé nos dias da tribulação, da fraqueza espiritual, faz com que nós venhamos a ficar fortalecidos. Aleluia! Então a segunda dica que o Senhor nos dá, na verdade foram três, né? Buscar as gloriosas riquezas que estão contidas em Deus, buscar Deus, ser cheio do Espírito Santo, declarar a palavra de Deus em todo o tempo,
para nós resistirmos ao dia mau. Sabe que Jesus também no Getsemane, ele estava ali suando, né? Suor de sangue, os discípulos dormiam. Ele conseguiu resistir àquela tentação, né? De desistir, de se entregar à morte para nos salvar, mas ele resistiu e se fortaleceu porque ele orava. Ele orava, ele conversava com Deus. E nessa conversa com Deus, aleluia, o Espírito Santo foi fortalecendo ele, foi fortalecendo. Na realidade, o que nos fortalece é o Espírito Santo em nós. Para você ver que todos esses exemplos que nós estamos tendo agora, tudo tem a ver com o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo fortalece a nossa vida espiritual, fortalece a nossa fé. E Jesus, ele conseguiu ir até a morte ali, orando, perseverando. Ele se entregou pela humanidade. Aleluia! Se entregou por você, se entregou por mim, porque ele era forte espiritualmente, porque ele era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, em Romanos 8, aleluia, 26, ele fala: eu fortaleço vocês nas suas fraquezas. Eu fortaleço vocês no dia mau. Porque às vezes a gente não sabe nem o que orar. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, ele te ajuda nessa área que você está passando agora, nessa fraqueza, nessa situação que chegou. Ele fala que, aleluia, ele te ajuda. Sabe que Jesus também diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado, para nos ajudar no dia da nossa necessidade, no dia da nossa fraqueza, no dia da dificuldade, ele nos ajuda. Aleluia! Sabe que ao final desse texto que eu comecei a ler em Efésios 3, diz assim no capítulo 20: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com teu poder que opera em nós, a ele a honra, a glória para sempre na igreja. Queridos, existe um poder em operação dentro de nós, que o Senhor acaba, sabe, na bondade dele, nos dar muito mais além do que nós estamos pedindo ou pensando, pelo poder dele que opera dentro de nós. Qual o poder de Deus que opera dentro de nós? É o Espírito de Deus. Sabe, você quer ser fortalecido em Deus? Você quer ser fortalecido na sua vida espiritual? Aleluia! Busca esse poder, desse poder evidenciar. A intimidade com o Senhor nos mantém intensos, nos mantém fortes. Apesar de ter momentos de fraqueza, o Senhor te fortalece. Seja fortalecido agora na força do poder de Deus. Seja fortalecido agora, eu profetizo essa palavra, na força e no poder de Deus. Se levante por dentro, se levante no poder do Espírito, que as coisas para você e para mim vão melhorar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor para sempre. Meus queridos, compartilhe essa mensagem poderosa que com certeza te levantou por dentro. Vamos trabalhar junto nesse projeto de abençoar vidas e de levar a palavra de Deus poderosa aos quatro cantos da terra. Ficam na paz, na graça e na bondade do precioso e amado Deus. Tchau, tchau.